Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Cubo d'Água Aquarismo. Hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa muito importante, que é como é que eu dimensiono os meus equipamentos da minha parte elétrica. Isso é muito importante, muita gente sobrecarrega as tomadas porque não tem ideia de como fazer, como pode calcular isso. E nesse vídeo de hoje, vou estar ajudando você a conseguir ter essa ideia aí, é calcular direitinho para ajudar a evitar acidente na sua casa. Segue o vídeo. Então, galera, a maioria das pessoas hoje, elas têm, na residência delas, né, que tem um aquário, elas têm tomadas padrões, né? E esses padrões são 10 amperes, normalmente, tá? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco, por exemplo, você tem uma tomadinha, aquela de parede, né? Com 3 tomadas fêmeas ali, né? E a pessoa pensa, eu posso ligar várias coisas. E não é. Essas tomadas, normalmente, tá? Elas são de 10 amperes, é o padrão normal. Algumas pessoas aí até colocam aquele adaptador, quando compra uma air fryer, por exemplo. Vou botar porque a tomada não está entrando, ela é mais grossa. E essa tomada mais grossa é uma tomada no padrão 20 amperes. Mas normalmente as casas têm padrão 10 amperes. Aí o que a pessoa faz? Ela compra aquele adaptadorzinho, principalmente aquele Xing Ling, bota lá, bota air fryer, e daqui a um tempo a tomada derrete. Aí fica preocupada, tem alguma coisa errada, a minha parte elétrica, e nem sempre é da parte elétrica. É lógico, né, que as casas mais antigas, às vezes elas não têm os fios dimensionados certinho para a quantidade de coisas que a gente tem hoje, tá? Mas é para explicar a vocês, existem tomadas de 10 amperes, 20 amperes e as outras tomadas industriais. Como a gente está falando de casa, normalmente elas são de 10 amperes. Então, gente, normalmente elas são tomadas de 10 amperes, tá? Então, se elas são tomadas de 10 amperes, você não deve colocar mais carga do que ela suporta, porque senão ela vai sobreaquecer, ela não vai conseguir fazer o isolamento ali, ela pode fechar um curto, ela vai derreter, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês esse vídeo, eu fiz uma planilhazinha simples aí, eu vou mostrar para vocês no vídeo, tá? Vou ensinar vocês a calcularem isso, para vocês terem uma ideia do que vocês podem estar ligando, do que vocês podem ligar no aquário de vocês, e se vocês precisam talvez aí mudar para uma tomada de 20 amperes, né? Ver também, sempre lembrando que não é só mudar a tomada, tem que ver se a fiação suporta esses 20 amperes que vão passar ali, tá? Mas para vocês terem essa ideia, vocês precisam chamar alguém, né? Um eletricista para dar uma olhada para vocês. Eu tenho essa formação, eu sou eletrotécnico, né? Também sou técnico em eletrônica e técnico em segurança eletrônica, além das formações que eu tenho, né, normais aí. Então eu trabalho com isso há muito tempo e eu vejo muitas pessoas cometendo esses erros aí e não tem essa consciência, né? A gente às vezes compra um produto, como um adaptador, por exemplo, e coloca ali acreditando que ele vai resolver os nossos problemas e na verdade não é assim, tá? Isso funciona também para os filtros de linha, tá bom? Os filtros de linha são bem legais, eles geralmente têm um fusívelzinho de X amperagem, então você tem que ver no manual deles ali quando você está comprando. Geralmente eles vêm com 5 ou 10 amperes. Se você quiser botar uns equipamentos, eu tenho alguns equipamentos aí, nesse filtro de linha, né? Com esse fusível de 10 amperes não tem problema, porque ele está dentro da capacidade normal das tomadas, ok? Então vou mostrar para vocês aí a planilha, vou passar para o computador, porque fica mais fácil para explicar para vocês. Vocês dão uma olhadinha aí e vê se está tudo certinho na casa de vocês. Vamos lá. Então, gente, eu vim para a tela do meu computador aqui para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer esse cálculo, tá? Lembrando que eu estou considerando uma tomada padrão comum de 10 amperes, tá bom, gente? Com uma instalação elétrica, com cabeamento, né? Os fios também que suportam, né? Uma instalação elétrica feita para 10 amperes, que é o padrão normalmente nas casas, tá? Então a gente vai estar calculando aqui o quanto de equipamento
que no meu caso, aí vocês conseguem calcular com vocês aí também, eu tenho consumindo na minha tomada de 10 amperes. É importante, gente, vocês também entenderem o seguinte. Existem tomadas que tem 2 tomadinhas, 3, né? Cada uma delas são 10 amperes. Mas considere o seguinte, o fato de você ter um exemplo, tá, gente? Por isso que instalação elétrica é importante você ter um profissional fazendo para você. O fato de você ter 3 tomadas de 10 amperes, né, na tua caixinha ali, não quer dizer que a sua fiação vai suportar essas 3 tomadas ligadas ao mesmo tempo, consumindo cada uma 10 amperes, que daria aí o quê? 30 amperes, beleza? Então a fiação também tem que ser compatível com as tomadas que vocês têm. Às vezes as pessoas falam, usar Benjamin é ruim. Beleza, ruim mesmo. Mas não adianta você tirar um Benjamin e colocar ali, por exemplo, vou tirar essa tomadinha que só tinha uma, comprei ali na casa do seu José, uma que vem com 2, eu ligo ali, boto 2 e pronto. Você vai estar fazendo o mesmo serviço que um Benjamin, tá? Só que, lógico, uma instalação melhor, né? Pelo menos deveria ser, mas deve-se considerar se essa fiação que chega na tomada, ela vai suportar ali, tá, gente? A corrente que você vai estar utilizando nela, beleza? Então, vamos lá. Lembrando, tá, gente, que quando eu falo de corrente, eu falo de amperagem, beleza? Então, para vocês entenderem que uma tomada, ela suporta, normalmente, uma tomada padrão, tá? Ela vai suportar 10 amperes, beleza? Desculpa ficar repetindo, mas eu acho importante vocês entenderem isso. Então, vamos lá. Vou mostrar como vocês podem fazer com uma calculadora e depois eu mostro aqui na minha pequena planilha que eu fiz rapidinho para mostrar a vocês. Então vamos supor aqui que eu tenho um aquecedor com termostato de 500 watts. Então eu boto 500, tá? E vou dividir pela tensão da minha casa. Qual é a tensão aqui na minha casa? 127 volts, também conhecido como 110 volts. Tá? Na verdade, por padrão, já deveria estar todo mundo aí recebendo 127 volts, né? Mas eu sei que aqui mesmo na minha cidade, um lugar é 110, no outro é 120, no outro é 127. Mas o padrão deveria ser 127, daí por diante, né? Mas, vamos lá, basear aqui no 127 ou 220 volts, beleza? Então, vou calcular aqui que a maioria das casas é 127 nas tomadas, né? Então, eu coloquei lá os 500 watts, ó, do meu aquecedor com termostato, dividido, tá, por 127, que é a tensão na minha casa. E aqui vai me dar o resultado, ó. Deu 3,93 e um monte de número. Então, eu vou arredondar para cima. Então, o meu aquecedor com termostato, quando está ligado, ou seja, está aquecendo a água, está em funcionamento, ele vai consumir uma média de 4 amperes. Beleza? Então, quer dizer, ele já vai estar consumindo quase a metade da potência da minha tomada. Vamos aqui simular baseado no meu aquário, tá, gente? Eu coloquei aqui um filtro ultravioleta, eu não tenho ele, mas algumas pessoas têm, né? Então eu considerei aqui. Vamos lá, deixa eu minimizar aqui. Então vou botar aqui a iluminação. A minha iluminação é de, em média, 40 watts, tá? Eu já preenchi aqui, ó, com 127 volts, tá bom, gente? A minha bomba de recalque, ela tem mais ou menos também 50 watts, tá? Então aqui, ó, a minha iluminação de 40 watts, dividido pela minha tensão, né, minha voltagem de 127 volts, ela consome 315 miliamperes, tá? A minha bomba de recalque, eu botei aqui uma média de 50 watts, tá? Também é uma média aí. As eletrônicas consomem menos, né? Mas depende da potência também de quantos litros hora, tá? Mas vamos lá, calculando o meu. 50 watts dividido por 127 volts deu 394 miliamperes, tá bom? Vamos colocar aqui uma bomba de circulação que eu tenho ali, porque o ozônio eu tenho. Então eu vou botar aqui que ela tem em média 25 watts, tá? Aí ela calculou 197 miliamperes, tá vendo? Um aquecedor com termostato, vou calcular aqui 500,
tá? Um filtro ultravioleta, eu vou calcular um filtro de 35 watts. E um gerador de ozônio, o meu é da Oceantec, o meu ali tá 7 watts, ele consome muito pouquinho. Então, eu tenho esse resultado aqui embaixo, ó. Com todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo, ou seja, quando tiver tudo ligado, vamos supor que está frio, a minha luz está ligada, sim, todos os equipamentos ali estão ligados, eu vou ter um consumo na minha tomada de 5,173 miliamperes. Vamos arredondar para cima, eu vou estar consumindo 6 amperes. Então, se eu tenho uma tomada comum, ela atende tranquilamente esses meus equipamentos. Lembrando que a fiação tem que estar bem feita, tá, gente? Estou falando aí em tomada. Então, aqui eu tenho uma segurança para utilizar todos os equipamentos do meu aquário ligados aí junto, não tem problema. Isso independente do equipamento, tá, gente? Se você pode fazer isso para todos os seus equipamentos. Sua air fryer, você vê lá a potência máxima dela. Aí você vai estar sempre calculando pela potência máxima, ou seja, quanto ela vai estar consumindo se ela estiver no auge de funcionamento. Você pode utilizar isso aí para todos os equipamentos na sua casa. E aí você consegue ter uma ideia de se você está sobrecarregando aquela tomada ou não. Isso é muito importante para a segurança dos seus equipamentos, vida deles, tá bom, gente? Eu espero ter sido bem claro, ter deixado para vocês aí bem claro essa informação. Acho muito importante, né, para todo mundo, para evitar acidente aí, tá? Na hora que vocês forem ligar os equipamentos de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber algo mais, também se discordar, não tem problema. Deixa seu comentário aí, não esquece, tá, gente? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, dá um like, isso ajuda muito a gente aí no canal, tá bom? Comente, deixa sua dúvida, né? Se você não gostou do vídeo, pode falar, não tem problema. Estou aqui para tentar sempre estar melhorando para vocês aí o conteúdo do canal. Gente, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.